Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer por este culto que ora se inicia. Queremos te agradecer pela semana de paz que nós tivemos. Muito obrigado pela tua mão poderosa, mão protetora, mão provedora. Muitíssimo obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, Senhor. Ainda continuamos te pedindo a Deus por esta pandemia, que ela passe logo, Pai, que esse vírus seja neutralizado, que nós possamos voltar às nossas atividades normais, no trabalho, na igreja, enfim, Pai, que possamos ter esse vírus sob controle e sei que está próximo, porque nós estamos vendo a grande mobilização da Tua mão poderosa sobre cientistas, médicos, para uma vacina e para medicamentos, principalmente a vacina. Muito obrigado, Pai Santo, porque o Senhor é um Deus de amor. Ainda continuamos te pedindo, Senhor, por aqueles Teus servos que estão passando por alguma dificuldade, por aqueles que estão com problema de desemprego, com problemas financeiros, problemas de relacionamento, enfim, Pai, o Senhor conhece os nossos corações, as nossas vidas, portanto te pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, cuide de nós, Pai. Continue nos abençoando, temos sentido a Tua mão poderosa sobre nós. Muito obrigado pela vida, pela saúde, pela salvação em Cristo Jesus, ó Pai. E te colocamos diante do Senhor todos os pedidos que estão sendo encaminhados pelo e-mail, para que o Senhor contemple e faça-se a Tua vontade acima de tudo, porque ela é boa, perfeita e agradável, Senhor. Obrigado por esse culto que se inicia. Abençoe os louvores, abençoe a palavra, que tudo venha falar conosco de uma forma poderosa, que possamos nos encher do Teu Espírito Santo, meu Pai. É o que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei.
Graça e paz, irmãos. Eu quero falar com vocês sobre o aniversário da igreja. Convido vocês para participar, para assistir à programação do aniversário, que será comemorado 89 anos de fundação. Portanto, é Jubileu de Figueira. Nós convidamos para esse dia, que vai ser somente no dia 2 de agosto. Nós vamos fazer devido a essa situação toda de pandemia. Então nós vamos fazer só no dia 2 a programação oficial. Estará conosco a Raquel Barbosa, que é ministra de música. Ela já foi da igreja de Água Branca e ela vai trazer a parte musical. Ela toca violino, o pessoal que toca piano, e então ela vai estar louvando ao Senhor no dia 2 com o seu grupo. Okay? Ela vai gravar como é feito os cultos online, e o pregador vai ser o pastor José Januário, pastor Nino, que vai trazer a mensagem naquela noite. Esperamos ser uma grande bênção para o dia 2 de agosto. Espero que você participe e esteja louvando ao Senhor nessa ocasião importante que é 89 anos de organização da igreja. Vai ser uma grande bênção. Já esteja orando com relação à programação da igreja, que realmente já está próximo, e que Deus continue abençoando a vida da IBM, possamos continuar sendo bênção para a nossa igreja e para o reino de Deus. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer. Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos. Que a paz do Senhor esteja com todos nesta noite. Estamos iniciando mais uma mensagem da palavra do Senhor nesta noite para o seu coração. Estamos felizes por ver o que Deus está fazendo na igreja, no Brasil e no mundo. Em breve nós estaremos de volta aos nossos cultos presenciais. A data está próxima. Em breve estarei comunicando aos irmãos o nosso retorno, com toda a segurança, conforme o decreto municipal, que prevê alguns cuidados: abertura de templos, bares, restaurantes e outros comércios, mas com as medidas protetivas, que é usando álcool em gel, usando máscaras, fazendo distanciamento, enfim, dando todas as condições dos irmãos cumprirem essas medidas quando estivermos no culto presencial. Se aproxima esta data. Graças a Deus, porque estamos com muita saudade dos irmãos, de rever os amados irmãos. E quero reforçar mais uma vez: se alguém estiver passando por alguma dificuldade, se for espiritual, emocional, fale conosco, nós vamos estar orando por você. Se for de ordem material, também fale para que nós estejamos ajudando uns aos outros, como o Senhor Jesus nos ensinou. Nós vamos trazer uma palavra ao seu coração nesta noite, com o título Usando as Palavras com Sabedoria. Usando as palavras com sabedoria. Eu quero me basear no texto bíblico que se encontra em Tiago, capítulo 3, de 1 a 18, que passo a ler neste momento. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos
freio nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer que a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda a obra perversa. Mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Palavra bonita, meus irmãos, palavra de Deus. Tiago capítulo 3. Tiago foi pastor de uma igreja em Jerusalém e ele nos traz algumas orientações com relação ao uso das palavras. Nós estamos em quarentena. Tem uma pandemia no mundo inteiro devido ao coronavírus. E seja em tempo de pandemia ou não, nós precisamos tomar muito cuidado com o uso das palavras. Quando nós estamos em quarentena, nós ficamos muito dentro de casa. Precisamos nos policiar muito com as nossas palavras, porque nós estamos diretamente bem próximo dos nossos familiares. Marido, esposa, filhos, pais. Então é um cuidado a ter com as palavras. Quando estamos fora de quarentena, aí amplia mais o leque. Estamos nas ruas, temos relacionamento com os vizinhos, relacionamento com o nosso meio de trabalho, nas escolas. E em todos esses ambientes, e em pandemia ou fora dela, o uso das palavras devem ser com sabedoria. Nós precisamos fazer como Tiago nos orienta a termos cuidado com as palavras, com o uso da língua. Interessante que Tiago ele
ele faz uma metáfora, três na realidade, né? Ficou bem patente ali, a do cavalo, a do navio e da centelha. Do cavalo, quando você coloca rédeas nos cavalos, então uma pequena rédea, você direciona o cavalo para a esquerda, para a direita, freia, e o cavalo obedece. Então, um animal com tamanha força, ele obedece às rédeas, pequenas rédeas. O navio, também uma monstruosidade, mas embaixo dele tem um leme. E esse leme ele é pequeno. E ele faz com que o navio seja direcionado para a esquerda, para a direita. Ele é que dá a direção, o direcionamento. E o fogo? Uma pequena fagulha. O fogo sempre começa pequeno, com uma pequena fagulha, mas pode incendiar um bosque inteiro. Nós estamos na época de seca, inverno e seca no Brasil, então está bem propenso a incêndios. E uma pequena fagulha, uma só, é capaz de incendiar um bosque, um estado inteiro, uma montanha inteira. Então eu achei interessante a metáfora que ele usa, essas três metáforas. São coisas pequenas que conduzem, controlam grandes coisas. Assim também é a língua, as palavras. É o que ele está comparando. Compara essas metáforas com o uso das palavras. As palavras podem ser bem direcionadas, podem ser construtoras, podem ser moderadoras, pode ser bênção, mas também não. Depende do uso delas. Então, pode direcionar para o lado errado, pode pôr fogo em alguma situação que não deveria ter fogo. Então, é interessante essas comparações. A proposta nesta noite que eu trago para vocês, meus irmãos, é usar as palavras com sabedoria. Como é que a gente usa as palavras com sabedoria? Como fazer isso? Como não ferir ninguém com as nossas palavras? Podemos utilizar as palavras só para o bem? Não. Assim como o fogo também, ele pode ser para o mal, pode ser para um incêndio, uma catástrofe, num prédio, numa casa, numa indústria, num bosque. O fogo também é útil para fazer os nossos alimentos, o nosso cafezinho. É importante na indústria, para aquecer, para derreter metais, enfim. O fogo tanto tem a utilização para o bem quanto para o mal. A nossa língua também. Por isso que a gente tem que usar as palavras com sabedoria. E como podemos fazer isso? Primeiro lugar, refreando as palavras para não ofender. Lá no versículo 4. Como nós podemos fazer isso? Pensando antes de falar. Tome cuidado com um diálogo, ele pode virar uma discussão, a discussão virar uma briga e assim por diante. Então nós temos que refrear as palavras para não ofender. Ver que a situação começa a sair do controle, melhor a gente refrear, parar. É o caso do cavalo lá, aquela metáfora. Você puxa as rédeas para trás, ele vai frear, ele vai parar. Então você pode fazer isso com as palavras também, usando as palavras de sabedoria. Pensa antes de falar, fala somente aquilo que já foi pensado, elaborado. A regrinha de contar até 10, até 100 e até 1000 é válida. E nós precisamos realmente pensar, refletir naquilo que está falando. Pode falando uma palavra atrás da outra e de repente você pode ofender, magoar. E é assim, a palavra depois que você soltou, depois que você falou, não tem mais como voltar atrás. Eu estou lembrando, essa semana aconteceu, um desembargador no Rio de Janeiro ofendeu, desculpa, no Rio de Janeiro, foi na Praia de Santos. Ele ofendeu
um guarda civil. Rasgou a multa lá na frente, falou na frente do guarda civil, falou um monte para ele e tudo mais. E depois ele, passou alguns dias, ele pediu desculpa. Mas já era tarde, ele já ofendeu, já magoou, já rasgou a multa, já fez de tudo para que aquela pessoa fosse diminuída. E ele conseguiu. A pessoa ficou muito chateada, estava cumprindo o dever dela e aí foi ofendido de um profissional que estava cumprindo a lei, cumprindo a sua obrigação. Aí vai e pede desculpas. Olha que situação. Eu não poderia ter pensado antes, refletido, para depois não ter que correr atrás de perdão, de desculpa. Então, assim também é a nossa vida. Nós temos que pensar bem sobre as nossas atitudes, mas principalmente, que é o nosso contexto hoje, é sobre as palavras, sobre aquilo que nós verbalizamos. É importante verbalizar? Sim, mas, como é o título que está proposto, é utilizar as palavras com sabedoria. Sabedoria que vem do alto. Peça orientação a Deus. Dependendo do que você está conversando, é melhor parar um pouco, pedir licença, não falar nada e voltar num outro momento a mesma conversa, né? O que nós construímos com as mãos, podemos destruir com os pés. Toma muito cuidado com isso. E para se construir uma moral, para se construir um conjunto de boas ações, de boas atitudes, bons relacionamentos, de boas palavras, isso leva tempo, leva anos, inclusive. Mas, se você não usar sempre com sabedoria, uma palavra fora pode destruir tudo. O exemplo da fagulha, que pode incendiar um bosque inteiro. Então a gente tem que construir palavras com sabedoria e manter essa construção. Não pode destruir com os pés aquilo que você construiu ao longo, às vezes, de uma vida inteira. Construiu na sua vida. Dizem, não está na Bíblia isso, que o falar é de prata e o silêncio é de ouro. Então, isso não quer dizer que a gente deva ficar sempre em silêncio, mas tem alguns momentos que é interessante ficar no silêncio, recluso, a retenção de palavras. Às vezes falar e falar demais acaba, em vez de você querer consertar alguma situação, você acaba atrapalhando, acaba prejudicando, inclusive. Então nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que você construiu, para não destruir com facilidade e falar pouco, mas falar com sabedoria, falar com proveito, falar de uma forma que não venha a magoar ninguém. Porque se você puder, com a sua boca, abençoar, abençoe. E nunca amaldiçoe. Nunca amaldiçoe. Tiago, ele fala que de uma fonte não pode vir água doce e água salgada. Tem que ser a nossa água tem que ser sempre doce, irmãos. A nossa palavra deve ser sempre de moderação, deve ser sempre uma palavra para abençoar os nossos irmãos. Ou também as pessoas que estão ao nosso redor. Não é só a nossa igreja, não é só os nossos irmãos, mas é também todos aqueles que estão ao nosso redor. Porque nós construímos relacionamentos ao longo da vida. A vida é curta, como eu já falei para vocês. A nossa vida é curta. Então não vale a pena a gente estar construindo desavença, dissabores, ofensas e tudo mais, sendo que a gente pode construir coisas melhores. Por que amaldiçoar, sendo que nós podemos abençoar? Um segundo ponto que eu quero tratar com você é sobre o uso das palavras com sabedoria, mas é
tomando cuidado com o fogo. Você pode destruir com fogo, você pode queimar aquilo que você está construindo, aquilo que foi construído e pode magoar pessoas. Nós precisamos, nesses relacionamentos que nós construímos ao longo da vida, com as várias sociedades, vamos dizer assim, as várias comunidades de trabalho, de escola, de vizinhança, eclesiástica, inclusive, familiar. Então, todas essas comunidades, nós precisamos respeitar as opiniões, mesmo que a gente não concorde. Eu não concordo com tudo que ouço, mas eu não preciso criar intrigas, brigas, perder até a amizade, deixar de falar com um familiar porque discorda de alguma situação, de alguma opinião e acaba levando isso a termo, a levar isso numa rigorosidade grande, que não aceita a opinião dos outros e isso vira algo terrível. Então é preciso tomar cuidado com o fogo, porque ele pode se alastrar. E isso pode vir contra você. Você sabe que num fogo, por exemplo, com fogo em mato, já na minha experiência profissional, já fiquei sabendo de colegas de bombeiros que acabaram morrendo, foram cercados pelo fogo. Não foram eles que tocaram o fogo, foram para apagar, mas não tiveram uma estratégia muito bem elaborada, o fogo acabou cercando e morreram. Nós podemos ser vítimas do próprio fogo, fogo alheio, ou até do nosso fogo mesmo, que provocamos alguma discórdia. Então não precisa ficar irado, nervoso, ser duro, porque isso demonstra imaturidade. Nós precisamos ser maduros com o uso das palavras. Deixa a pessoa falar. Não, você não concorda. Não é por muito falar que ela vai te convencer. Mas deixa falar. Deixa ela fazer a parte dela. Ela falou. Aí você fala, não concordo. Aí você tem a sua justificativa. Você tem a sua fundamentação. Não concordo por causa disso, por causa daquilo outro. E nós temos no nosso país a liberdade de expressão. Alguns tentam até tirar isso de nós não termos essa liberdade de expressar os nossos pensamentos. O cristão não pode falar sobre homossexualidade, que já taxam ele como homofóbico, e não é nada disso. Nós temos a nossa opinião baseada na Bíblia e nós temos essa posição e vamos defendê-la sempre. Mas para isso a gente não precisa entrar em brigas. Até o ponto de discussão ainda vai. Na discussão um fala, outro fala, tal. Aí sim, mas passou disso, chegou naquela parte de um querer brigar, querer até em vias de fato, tem uns que não aceitam e acaba partindo para ter uma agressão física. Olha que ponto chegam. Mas são pessoas que não usam as palavras com sabedoria. Nós, que somos servos do Senhor, temos uma única fonte, e essa fonte só jorra, ou deve jorrar somente água doce. Não pode jorrar outro tipo de água, porque uma fonte não dá outro tipo de água, só dá água doce, ou se ela é amargosa, só vai dar água amargosa. Nós não devemos ter uma vida amargosa, não podemos viver só criticando e falando as coisas dos outros. Nós precisamos abençoar, usar as palavras com sabedoria. Use o fogo abençoador. Tem o fogo amaldiçoador, mas também nós temos um fogo abençoador. Se tiver que usar algum fogo, que seja um fogo abençoador, um fogo do Espírito Santo, o fogo do Senhor. Aí sim será um fogo espiritual, abençoado, aí sim, eu concordo. Mas um fogo para destruir, jamais. Use as palavras
com sabedoria. Uma terceira proposta para usar as palavras com sabedoria é: não seja conduzido pelo inferno, mas pelo céu. Tanto o navio quanto o cavalo, eles são conduzidos por pequenos objetos, por rédea, por lemes, que são pequenos. Então, nós também com as palavras, nós precisamos ser conduzido pelo céu e jamais pelo inferno. Como assim, pastor? A minha proposta que eu trago para vocês é: seja um agente do céu, ou seja um agente pacificador. Sabe aquela pessoa que vê duas pessoas brigando na rua, você é aquele que fala, aquele do deixa pra lá, deixa disso, tal, que vai separar, que vai ponderar, que não vai deixar eles se agredirem, se matarem até. Você vai ser aquele que vai abençoar. Calma, gente. Senta aqui, vocês estão muito nervosos, vocês estão muito exaltados. Vamos conversar, vamos dialogar um com o outro. O cristão é um agente pacificador, um agente que traz paz. O último versículo 18 fala então de trazer paz, viver na paz. Somos agentes pacificadores. E é essa a nossa missão. Em qualquer situação e em qualquer comunidade, nós podemos ser pacificadores, podemos ajudar. Ser conduzido pelo céu e jamais pelo inferno. O inferno, o que ele faz? Ele, em vez de pacificar, ele coloca mais lenha na fogueira. Atiça mais para ver um matar o outro. Mas os cristãos não. Nós somos uma comunidade de fé, uma comunidade que usa ou deve usar as suas palavras com sabedoria. Ser um agente do céu é isso, é ser um agente abençoador. É uma pessoa que, se ele puder abençoar, ele vai abençoar e deve abençoar mesmo, porque nós aprendemos isso com o Senhor Jesus. Quando ele teve a oportunidade de abençoar, ele abençoou. Ele tinha a oportunidade muitas vezes de dizer assim: faça-se a justiça. Quando veio aquela mulher pecadora, ele poderia ter falado: faça-se a justiça que está na lei. E aquela mulher teria sido morta. Mas ele usou de misericórdia. Ele foi um abençoador, um pacificador de brigas, de intrigas. E se saiu muito bem naquela situação. E aquilo foi pacificador, aquilo foi abençoador. Perdoou uma pessoa e abençoou aquela vida. Um agente do céu é um agente incentivador. Nós precisamos incentivar aquelas pessoas a fazer o bem. Às vezes a pessoa está desanimada, está meio triste com a pandemia, com o isolamento, e aí você pode ser um incentivador. Calma, isso vai passar, realmente vai passar, né? De incentivar a pessoa: não, as escolas estão fechadas, mas um dia vai abrir, uma hora vai abrir, e a gente vai voltar a estudar, a trabalhar, a ter a nossa vida normal. Isto é ser um agente do céu, um agente incentivador, motivador. Às vezes tem dinheiro, mas vive numa vida ruim, uma vida triste. E aí você pode, com a sua palavra de sabedoria, veja bem, palavra de sabedoria, você pode ajudar, ser um incentivador daquele grupo, daquela pessoa. Então você pode usar as suas palavras com sabedoria. Agente do céu é um agente moderador, aquele que modera tudo, aquele que pondera tudo, é aquele que pensa muito, aquele que vê as duas partes e consegue ser um moderador. Vamos moderar os ânimos para que se tenha uma boa solução
para aquele problema. Um agente do céu é aquele que prega a palavra. Tantas pessoas estão precisando ouvir a palavra, e pregar a palavra de Deus é usar com sabedoria, com uma utilidade muito grande as palavras. Quando eu estou louvando, cantando em casa mesmo, ponho um som para ouvir, canto junto, você está, além de estar louvando a Deus, você está usando as suas palavras, está verbalizando, mesmo que repetindo aquilo que está ali na música, você está abençoando, você está sendo abençoado. Então você está usando bem as suas palavras. Quando você fala do amor de Deus para alguém, você está sendo um agente do céu. Quando você ora por alguém, quando você ajuda alguém, às vezes um prato de comida, um lanche. Eu não gosto de dar dinheiro em semáforo, essas coisas assim, porque às vezes vai usar para o mal, né? Mas quando alguém pede comida, senta perto, eu vejo que vai comer, aí é outra coisa. Podemos ajudar. E devemos ajudar, porque nós somos um agente do céu. Estamos aqui na terra, mas somos agentes do céu. Nós não somos aqui da terra. Um outro pensamento que eu trago para termos uma palavra de sabedoria, em quarto lugar, é falando sempre a verdade. Porque a verdade sempre aparece. Isso é uma virtude que deve permear a vida de todos os cristãos. Falar a verdade. Sem meias verdades, sem mentiras. Porque falar a verdade? Porque se você mentir, um dia vai aparecer a verdade. E aí vai ser desmoralizante. Tantas situações que a gente... É um exemplo clássico aí na vida pública, na vida de políticos. Tem políticos aí que a verdade veio no futuro falar que aquela pessoa não se corrompe. Isso é bonito ver na história de uma pessoa. Mas infelizmente tem pessoas na vida pública que mais à frente vai se perceber que ele mentiu, que ele roubou, que ele enganou. Então a verdade sempre aparece. Então vale a pena investir na verdade, falar a verdade, viver a verdade. O próprio Jesus já falou lá em João 8,32, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Enquanto que a mentira escraviza, conta uma mentira aqui, você tem que contar outra para encobrir aquela e assim vai. Mas a verdade não, a verdade é libertadora. Conhecereis a verdade. Jesus é o maior exemplo de verdade. Conhecereis a verdade, Jesus, e a verdade vos libertará. E a verdade é de Deus, né, irmãos? A verdade é a franqueza, é falar a real, aquilo que realmente é. Falar a verdade. Isso agrada a Deus. E ao contrário, a mentira desagrada a Deus. Inclusive, tem uma filiação para quem fala a mentira, né? A mentira é filha do diabo. O diabo é o pai da mentira. Está lá em João 8,44. Então, como um cristão pode falar a mentira se ele é filho de Deus? Não é filho do diabo. Filho do diabo é quem mente, quem fala mentiras, quem engana, quem se aproveita da boa vontade do outro. Mas os cristãos devem sempre usar a verdade, falar a verdade, verbalizar a verdade. Isto agrada ao coração de Deus, irmãos. Quinto e último lugar, vamos usar nossa língua com sabedoria para quê? Para falar do amor de Deus às pessoas, para sermos úteis nesta terra, para levantar o caído e jamais derrubar. Nossas palavras sempre devem ser para levantar alguém, dar a mão para aquele que está caído. E os que estão de pé, manter os que estão de pé. E jamais derrubar
quem está de pé. Nós somos agentes do céu, nós viemos aqui nessa terra com a missão de pregar o Evangelho, de viver o amor de Deus e de levantar as pessoas, nunca derrubá-las. E construir, nunca destruir, sempre construir. Para quê? Para glorificar o nome de Deus. Então vamos usar esse pouco tempo que nós temos de vida aqui na terra para fazer o bem e para falar do bem, falar palavras de sabedoria para pessoas que estão necessitadas, que estão machucadas, feridas, que estão caídas. Então nós vamos usar com sabedoria a nossa palavra. Se Deus deu essa condição para você verbalizar bem, deu essa condição de você ter acesso a várias comunidades, seja útil em todas essas comunidades que você faz parte. Principalmente a familiar. Nós somos bem próximos, que a gente sabe de casos de família que o pai não conversa com o filho e vice-versa, tem um primo que não conversa com o outro. Por quê? Porque no passado falaram coisas que não deviam. Então a gente tem que tomar cuidado, se policie com relação ao uso das palavras com essa comunidade que está muito próxima, principalmente agora em pandemia, em quarentena. Vamos tomar muito cuidado para que as nossas palavras não venham a ferir ninguém, mas que venha somente levantar as pessoas, curar aquele que está ferido e ser bênção na vida das pessoas. Concluindo, meus irmãos, já estamos encerrando esta mensagem desta noite. Palavra um pouco até dura do pastor Tiago, mas são palavras que, vez por outra, a gente precisa resgatar, precisa trazer, precisa falar aquilo que está na palavra. Falar que muitas vezes a gente se sente até incomodado, mas é a verdade. Está na palavra de Deus. E nós temos que ter esse cuidado. É um capítulo que cuida bem claro, bem específico de como deve ser o trabalhar das nossas palavras, a construção da nossa palavra, que não deve ser como qualquer pessoa, mas sim como um servo do Senhor que vai construir palavras bem elaboradas, pensadas, em alguns momentos até ter momentos de oração antes de ter alguma conversa com alguém, para que o Espírito Santo possa nos orientar, para que o Espírito Santo possa nos dar equilíbrio, capacitação para poder verbalizar as palavras corretas, para ser bênção e jamais maldição. Concluindo, meus irmãos, nossa língua deve ser o quê? Um instrumento para o bem, uma ferramenta para ser usada por Deus. A palavra é nossa, a língua é nossa, mas ser usada por Deus. E ser um instrumento para ajudar o próximo. Que Deus te abençoe, meu irmão, e que você possa utilizar bem as suas palavras. Sei que você deve estar usando as suas palavras com sabedoria, mas sempre cabe um alerta da palavra de Deus. Isso é um alerta, isso é uma exortação preventiva, para que nós possamos realmente utilizar essas palavras e utilizar bem, utilizar para abençoar e jamais para amaldiçoar. Nós vamos orar nesse momento e impetrar a bênção apostólica na sua vida. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra que falou profundamente aos nossos corações, Senhor. Muito obrigado. Tua palavra é viva, eficaz, mais penetrante do que a espada de 2 gumes, que vai até a divisão da alma e do espírito. Ela é profunda, ela faz a divisão
entre o que é certo e o que é errado. A tua palavra é a verdade. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor falou conosco, às vezes um pouco duro, mas é para o nosso bem, é para melhorar os nossos relacionamentos, é para sermos bênção na vida daqueles que estão próximos de nós. Continue nos abençoando e dando essa condição de usarmos bem a palavra, a nossa língua, possa ser muito bem colocada, muito bem usada naqueles momentos apropriados, Senhor. E nunca usar de maneira errada para magoar ou ofender alguém. É isso que eu te peço, com a ação do Teu Espírito Santo, que eu oro em nome de Jesus. Amém. Agora que o amor de Deus, nosso Pai, a graça redentora de Jesus Cristo, Filho amado, e as consolações do Espírito Santo permaneça com esta igreja e com todo o povo do Senhor espalhado pela terra, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Tenham uma boa semana. Que Deus abençoe a todos. Utilize as palavras com sabedoria. Que Deus os abençoe. Amém. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer.